A gente te conta que o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, já está cumprindo pena em casa. Como será a casa do Fernando Collor, hein? Será que deve estar ruim essa prisão domiciliar? 9 milhões de reais aí é o a gente valor ia falar aí. de metros quadrados, também podia ser, né? 9 milhões de reais é o valor da cobertura de luxo, Rafa. Então, pois bem, tá vendo? Essa sexta-feira, enquanto você está trabalhando, a gente traz para você essa informação, mas é tudo legal, tá bom? Teve autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em razão das questões de saúde, a partir daquela provocação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Então, o que eles apresentaram? Ele tinha problemas para dormir, parece que alguns remédios fortes, apneia do sono, um início de Parkinson também e transtorno bipolar, além da idade avançada de 75 anos. O ex-presidente cumpre pena de 8 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, terá que usar a tornozeleira eletrônica e só poderá receber visitas dos advogados. Ele foi condenado pelo STF em maio de 2023 em um processo que teve origem na Operação Lava Jato. Na época, a corte considerou que Collor, como dirigente do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, foi responsável pelas indicações políticas para a BR Distribuidora, então estatal subsidiária da Petrobras, e teria recebido 20 milhões de reais em vantagens indevidas em contratos da empresa, isso entre 2010 e 2014. Em novembro do ano passado, o STF manteve a condenação após rejeitar os recursos da defesa para reverter a sentença. Na semana passada, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes negou um segundo recurso impetrado pela defesa, determinando a prisão imediata de Collor. Bom, com a decisão de cumprir a pena em casa, Fernando Collor ficará, portanto, na sua mansão lá em Maceió. Segundo informações, seria uma cobertura. Olha, aqui colocaram que a cobertura é de 600 metros quadrados na orla de Ponta Verde, e aí a avaliação bateu com a da Camila, segundo a nossa produção aqui. Vocês estão bem informadas sobre o imóvel do Collor. 9 milhões de reais é a avaliação, 600 metros quadrados. Quanto tamanho tem um presídio, será? Um pouquinho menos, Rafa. A cela é um pouquinho menos. Cela, desculpa, eu quis dizer a cela é um pouquinho. Qual que é o tamanho de uma cela? Até vou dar um Google aqui depois dessa para olhar essa situação, mas enfim, houve ali a alegação da defesa e a compreensão, no fim das contas, é de que o Brasil é o Brasil, e é isso mesmo. Ficou menos de uma semana, né? Foi na última sexta-feira que a gente tinha noticiado aqui. Vamos descobrir se eu estou bem de memória. Não deu nem uma semana. Já tem tudo em casa. Diga. Não, pode seguir, já complemento. É menos de uma semana pelas minhas contas aqui, e, portanto, a gente já tem a reversão aí dessa notícia da prisão do Collor para uma prisão domiciliar. Só a título de informação aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência também na internet, uma cela individual nas prisões, pela lei, tem que ter no mínimo 6 metros quadrados, só que essa não é a realidade no Brasil. A gente bem sabe, né, em uma cela, às vezes, mesmo que para uma pessoa ficam muito mais pessoas, então o espaço ali ele é muito menor, então tem uma diferença ali, mesmo que pequena, em relação à mansão do Collor. Rafa, você bem pontuou, né, essa data aí de uma semana. Eu vou falar sobre ela porque faz uma semana, exatamente na sexta-feira passada, que o Collor passou pela audiência de custódia. E a gente vê que essa decisão, que já era esperada, dado principalmente a idade avançada dele, agora sendo confirmada, mas na audiência de custódia é importante lembrar que o Collor, ele desmentiu tudo que tinha sido alegado pelos advogados, que já tinham pontuado isso quando da prisão, né? No momento da prisão, eles já entraram ali com recurso e disseram, veja bem, tem 75 anos, Parkinson, bipolar. Collor foi lá na audiência de custódia e disse, estou perfeitamente bem, não tenho problema de saúde nenhum. Ele diz que não tem doenças e não toma remédios de uso contínuo. Imagina o pesadelo do advogado nesse dia, né? Tanto que a decisão agora veio uma semana depois. Quem sabe pudesse ter conseguido antes, né, essa liberdade aí condicional, a prisão domiciliar, caso ele tivesse colaborado com os advogados na audiência de custódia. Mas enfim, é um processo que gera muita polêmica, ou no mínimo discussões em todo o país, Rafa, porque a gente está falando de um ex-presidente, um presidente que foi
empichado, é verdade, mas que ainda assim esteve na presidência da República, numa gestão inclusive muito polêmica, foi eleito com um discurso contra a corrupção. Eu tenho que lembrar aqui, e claro, né, no meu caso, a minha memória é o estudo, porque eu tenho 30 anos hoje, então você pode imaginar que eu não vivi, acompanhei isso tão de perto assim. Mas ele era o caçador de marajás. Então tem todo um contexto, né? E também muita aflição, não é a palavra, mas rancor por parte da população, porque avós, pais tiveram ali o dinheiro, né, retido das poupanças. Tudo isso tá em volta dessa figura enigmática, essa figura quase mitológica, que é a figura do Collor, que as pessoas às vezes até se esquecem, né? Mas até pouco tempo atrás circulava lá em Brasília como senador. E por que que ele está sendo condenado? Por que que vai cumprir a pena mesmo que domiciliar, se essa investigação é no contexto da Lava Jato, e a Lava Jato, já se sabe, foi desmantelada? Porque justamente ele é um político ativo. Ele estava senador na época dessa investigação. E, portanto, foi julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal. E o que foi contestado e acabou sendo revertido foram as decisões que foram tomadas aqui em Curitiba, da Lava Jato, né? Então, são processos paralelos. Ele, por ter o foro privilegiado de senador, acabou sendo julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal, foi condenado pela maioria da corte, recorreu dessa decisão por 2 vezes, que é o prazo ali, a quantidade máxima, e por conta da rejeição desses recursos que foram apresentados, não tinha mais o que ser feito. Ele foi condenado e julgado, não tem mais nada que possa ser feito, por isso, dessa condenação. O último recurso dos advogados foi alegar a condição de saúde, considerando que ele já tem 75 anos, para que ele pudesse, então, pelo menos fazer o cumprimento dessa pena em regime domiciliar. Mas aí você está falando de uma prisão realmente um pouquinho diferente daquela que a maior parte dos brasileiros que cometem algum crime e são condenados por ele tem, né? Porque no caso ele vai, como a Rafaela bem comentou, cumprir essa pena na mansão que ele tem no Nordeste, uma mansão imensa que está avaliada em uma cobertura de luxo, é uma cobertura, né? Em 9 milhões de reais. Vou lembrar aqui mais um detalhe, Rafa, que ele é acusado entre 2010 e 2014 de receber indevidamente 20 milhões de reais. É isso, né? Tem horas que a gente tem que passar para a próxima notícia, né? Acho que a gente tem que Isso. A Casa da Dinda, né? Lembra da reforma da Casa da Dinda? O Fiat Elba, o PC Farias, eu lembro disso tudo também. Os Cara Pintadas, o Collor realmente tem um capítulo à parte na história do Brasil, com vários ineditismos, né? E a campanha eleitoral, eu lembro a época da campanha dele. Ele andava de jet ski, ele se vestia de Rambo, de moto. Tinha toda uma coisa de você ter ali um presidente atlético, heróico, jovem, que vinha para romper. Assim, ele era super arrumado, né? Você via ele sempre impecável, sem um fio fora do lugar. Tinha até uma leitura, talvez um pouco, de um super-herói brasileiro, um super-herói que vinha para salvar a nação nessa campanha. Depois isso se espalhou ainda, né? Era uma figura assim de um homem jovem, de certa forma ali bem apresentável, que tinha essa leitura de radicalizar, um choque de gestão dentro, e cativou muitos brasileiros com sua apresentação. Tinha um jeito incisivo de falar. Lembra do "eu tenho aquilo roxo"? Ficou uma frase muito conhecida aqui, que ele disse nacionalmente: "Não me deixem só". Também quando as coisas começaram enfim, explodir ali no campo da política, e um sonho ruiu para muitos brasileiros eleitores, ficou para trás. Ele tinha ali uma figura de muito apelo, de diálogo popular, né? E os escândalos foram se sucedendo dentro do governo, chegando ao primeiro escalão. Você teve a morte do PC Farias, que foi um episódio marcado, o irmão que o delatou, né, junto com a Teresa Collor, que acabaram virando figuras emblemáticas também da história brasileira, dando uma entrevista exclusiva, ainda falando sobre supostamente como as coisas se dariam. E assim houve um movimento de um impeachment, né, o primeiro de que a gente pode colocar assim, depois da ditadura da nossa história, quando as pessoas tomaram as ruas, pintavam os rostos de verde e amarelo, os estudantes vão verde e amarelo aí na nossa história de novo, né, pedindo o impeachment do Collor. E quando aconteceu, houve por um certo momento, e principalmente por essa questão do
confisco da poupança, que a Zélia Cardoso apareceu na TV e só contou para todo mundo e já tinha acontecido. Assim, ó, sua poupança, você não acessa mais o seu dinheiro que estava lá, ó, diga tchau para ele, a gente vai devolver em algum momento, em alguma outra hora, né? E depois foi morar em Nova York. Então, para os brasileiros ficou um gosto muito amargo dessa história do Brasil. E os anos se passaram, houve a investigação da Lava Jato, onde depois de empichado mais ainda uma figura muito poderosa em Alagoas, teve a construção do que a gente observou como essa história da propina, envolvendo aí, né, a estatal, mas que apesar da condenação existir, eram 8 anos já de condenação, né, tava lá parado o processo. Então, o movimento do Supremo também chama um pouco a atenção, né? Há quem diga que existiria ali um recado sobre o campo dos presidentes e suas responsabilizações no momento de tensionamento do Brasil. Mas, no fim das contas, né, para quem achou que iria ver o Collor preso por muito tempo, ele está preso de forma domiciliar e tudo dentro da legalidade. O escândalo trata de 2010 a 2014, lembrando, né, o escândalo que leva a essa prisão. Ele tem a condenação no STF só em 2023 e agora em 2025, então 2 anos depois é que se esgotaram todos os recursos cabíveis por parte da defesa. Então, Rafa, também mostra pra gente como essa justiça é morosa, né? Muitas vezes, você, inclusive no caso aqui do Collor, tem algumas das acusações que foram prescritas. Justamente por conta do tempo, ele não teve uma condenação ainda maior. A gente está falando de condenações de corrupção passiva, que é quando você recebe dinheiro, e também de lavagem de dinheiro, mas tinham outras acusações, né? Então, como tudo é muito demorado e muitas vezes inviabiliza que a justiça de fato seja feita, ou que a gente veja as pessoas que fizeram, né, algum tipo de crime contra o país ou contra outras pessoas, de fato punidas. Você espera muitos anos, às vezes as pessoas já não estão nem vivas, para que você tenha um desfecho daquela história, e aí fica esse gosto amargo, porque será que é mesmo justiça depois de tanto tempo? É isso, né? Às vezes parece que não, porém é o que temos.